Cara, eu comecei a perceber que, pô, valeu muito a pena tudo que eu sofri, todo perrengue, eu lá no quarto sem janela, botando toalha na cabeça, duvidando de mim, vendo meus amigos irem embora nas profissões, porque hoje eu lucro o suficiente para que provavelmente nenhuma profissão pagaria o que a gente lucra. Gamecast! Bolsa de valores, sem mimimi, é da Clear. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Gamecast. Aqui a gente fala de bolsa de valores sem mimimi. Tudo bem, Roberto Indec? Como é que o senhor tá? Com sono, olha que coisa, não? Cara, eu vou te falar, um friozinho hoje, né, André Moraes? Pelo amor de Deus, cara, não aguento mais. Fica quente, fica frio, fica quente, fica frio. Pode falar, esse home office aí, será que a galera tá dando um cochilo depois do almoço ou tá trabalhando, hein, cara? Cara, impossível. É tanta reunião, né? Tanta coisa que é impossível. Eu duvido que você nunca deu um cochilo. Oi? Eu duvido que você nunca deu um cochilo depois do almoço nesse home office. Jamais. Nesse tempo agora que fez frio, nesse inverno longo pra caramba, estamos 11 de agosto aqui, gravando hoje, pô, duvido. Faz mais de um mês que só faz frio nessa terra aqui, tá louco. Não, tem dia que tá quente. Ontem tava quente, bicho. Ontem a gente saiu de pela camiseta. Pela primeira vez em 3, 4 semanas. É verdade. E aí esse friozinho bate aquele sono, né? Mas tamo aí. Canseira, vamos gravar Gamecast. Na terça-feira, vamos gravar Gamecast. Vamos falar o que interessa pro povo. Vamos lá. Cê não tem jabá hoje? Não vai falar nada? Você tem algum jabá pra fazer? Cara, eu acho que não. Porque isso é contigo, geralmente eu não tô preparado para esse tipo de coisa. Não te passaram o script? Oi? Não me passaram o script, então eu não tô por dentro. Pô, faz um jabá do seu livro. Não é possível que alguém que tá escutando a gente não tenha lido ainda, nem Mas isso. não tem para vender, cara. Não tem Porra, para vender. Não adianta falar, olha, o livro é fantástico, maravilhoso e tal, porque não tem, porque acabou. A gente fez um esforço concentrado para uma campanha e tudo que eu tinha foi-se embora. E no final das contas, cara, acabou saindo algumas vendas depois que a gente travou lá. Velho, eu tive que pegar o livro que eu tinha dado pro meu sogro de volta, porque faltou livro para enviar. Lá em Taubaté, no interior, onde eu tenho casa, né? Deixei uns livros lá também, tive que pegar de volta, porque tinha faltado. Não tem se eu vender um livro, não tem como entregar. Beleza, hein? Mas em breve teremos, então já vai pro próximo. Muito bom. Vamos falar do nosso convidado. A gente já está há algum tempo tentando falar com ele, né? Mas o Indec desmarcou umas 2 vezes e sem tempo e não sei o quê. E vou te falar, até que enfim. Vamos lá, quer apresentar? Fica à vontade. Cara, ele é das antigas, né, Andrezão? Esse é das antigas. Me empolga porque tem história boa para contar. Com certeza tem história boa para contar e, pô, só tá aparecendo aqui, é uma surpresa aparecer só depois do Gamecast 100, né? Na segunda, como que a gente pode falar, não é? Segunda centena, né, aqui do Gamecast, mas enfim, está aqui com a gente, seja muito bem-vindo, Léo Werneck, tudo bom? Fala aí, tudo bom? Bem, pro bem da verdade, a última vez quem desmarcou fui eu, então não foi nem o Roberto. Não, cara, mas deixa eu encher o saco dele, Léo. O André Moraes, ele pode tipo encher o saco dele, Léo. O André Moraes, ele é tipo o Pinóquio nesse negócio aqui, Léo. Ele só fala as coisas, faz bullying comigo o dia inteiro, mas é bom que entre pessoas honestas como você, para que coloque ele no seu devido lugar. Vocês sabem que vocês estavam falando aí agora há pouco, eu me toquei de uma coisa. A primeira vez que eu e o André, a gente se fala em, sei lá, 15 anos de profissão de mercado financeiro, a gente nunca se esbarrou. Tu tem ideia disso? É muito louco, né? Ô, Léo, eu vou te falar, Léo. Ô, Léo, vou te falar, você não perdeu nada, viu? Fica tranquilo. Fogo, cara, é fogo, viu, Léo? Você perdeu que alguém, cara. E é engraçado, né, cara, porque a gente já teve muito próximo, né? Eu me lembro da época de Facebook, a gente tá nos mesmos grupos e tal, mas a gente nunca parou para conversar, bater papo, falta de oportunidade, imagino eu. Falta de oportunidade, a gente tá muitas vezes trabalhando em projetos opostos, sendo concorrentes ferrenhos de mercado também, né? Muitas vezes, em Expo Money, em tanta coisa que já aconteceu, a gente nunca parou. E são as coisas de mercado, né, cara, que acontece e a gente depois fala, cara, por que nunca aconteceu? Acho que ninguém sabe dizer muito bem o porquê, né? Mas é muito bom estar aqui falando com você, ouvindo tua voz direcionada para mim, porque nunca aconteceu. E vocês também é uma pessoa que está há muito tempo no mercado, né?
A gente tem aqui uma bagagem de muitos anos e é muito bom, cara, estar aqui conversando com vocês. Ah, que legal. Agora, só para comentar uma coisa, né? O Gamecast, a gente está aí no episódio 100 e alguma coisa, ele me deu a oportunidade de conversar com muita gente que eu admiro, que eu sempre vi no mercado, né? E assim, por mais que eu não conheça a fundo, o cara que está há 20 anos no mercado, né, cara, ele passou por um processo probatório que eu nem quero saber qual é a estratégia, se ele usa isso ou se ele usa aquilo, eu sei que ele é vencedor, ninguém fica no mercado 20 e tantos anos de bobeira, né? Então, esse encontro com essa galera aqui no Gamecast, conhecendo melhor um monte de gente que eu admiro de longa data, né? Tá sendo muito bom, me faz conhecer pessoas novas, enfim, essa coisa da pandemia ainda tirou a possibilidade de fazer eventos presenciais e tal, mas logo volta e aí vai ser muito bom. Além de fazer Gamecast, vamos jantar, almoçar, enfim, estreitar a amizade, né? Eu costumo falar que a gente já viu muita gente vir e muita gente ir, e a gente continua aqui, né, cara? A gente continua aqui no mercado há muito tempo. Perfeito. Exatamente. Bela frase. Léo, a gente sempre gosta de começar o Gamecast, cara, contando história, né? Eu sempre falo que, cara, não adianta falar de como é que tá o mercado hoje, porque o mercado hoje é diferente do que vai estar daqui a uma semana. Então, envelhece. Mas histórias nunca envelhecem. E a sua, cara, eu imagino que deve ser recheada de coisas legais, né? Uma história aí de mais de 20 anos de mercado. Eu queria que você contasse um pouco da sua história. Fique à vontade para desenrolar. Como é que começou? Por que começou? Já foi direto no home broker, né? Porque você começou bem no início do home broker, né? Não, na verdade, eu comecei antes do home broker. Antes do home broker. Na época que a gente tinha realmente que usar, o assessor, ele tinha a principal função da gente ir lá na corretora, ligava para ele, marcava um horário, ia lá e falava, e olha, eu quero comprar isso aqui, quero vender aquilo lá, e via as cotações no jornal mercantil. Aí em São Paulo também era, né? Todo mundo ouvia o mesmo jornal, né? Mesma coisa que no Rio. E aí ele via de ontem a cotação para ver o que vai fazer amanhã. Era um outro mercado. Eu costumo falar muito que eu recomecei na Bolsa. Tudo que eu aprendi, porque eu tive um mentor, que era um senhor japonês, que realmente me passou toda a visão que ele tinha de mercado. Mas aí quando ele faleceu, e logo depois o mercado passou a ser um mercado totalmente de alta frequência e digital, tive que recomeçar como todo mundo. E aí meu recomeço foi realmente aí na época do home broker. Cara, mas de história, o que eu tenho de história aí vai dar pano para manga, desde começo no mercado até apresentar projeto muito louco na Bolsa de Valores, já no B3, o que eu já tive de vida nesse mercado. Mas aí falando realmente da minha pessoa no mercado financeiro, eu vou te falar que eu me considero totalmente fora da curva do que você tem no mercado financeiro, porque eu acabei tendo que criar uma técnica só minha, né? Se você acompanha meu trabalho, você já percebeu que eu tive que fugir do convencional para entender o que eu realmente queria do mercado, como eu queria do mercado financeiro, como eu queria operar, da forma que eu queria. Então eu tive que ir no pior caminho, e não sei nem se eu recomendo para alguém seguir o caminho de você criar do zero uma técnica. Não é fácil, cara. É muita dor de cabeça, muito perrengue. E eu passei muito perrengue nessa vida na Bolsa de Valores, cara. Foi o terror. Mas o que eu posso te falar é que eu repetiria tudo. Se eu pudesse voltar com uma máquina do tempo e falar com o meu eu passado falar, cara, você quer seguir uma outra carreira, quer ser médico? Meu pai adorava que eu fosse médico. Aliás, eu era o caso daqueles, não sei se vocês dois são assim também, o Roberto e o André, de que eu não sabia o que eu queria ser, cara, quando adolescente. Eu tinha amigo que queria ser diplomata, uma penca querendo ser advogado, outra penca querendo ter médico, e eu não fazia ideia do que eu queria, cara. E isso me dava um medo, porque é complicado. Tu vê teus amigos, não é? Vocês foram assim também? Tu vê teu amigo seguindo uma carreira e tu fala, cara, você é vagabundo? O que eu faço da minha vida? Não é? E o mais interessante, Léo, é que quando você começa, assim, eu também era completamente perdido, cara. Até eu decidir que eu queria, confesso que eu demorei bastante. E aí eu me surpreendo muito. Até mais recentemente eu conversei com 2 garotos de 16 anos que me procuraram, cara, assim, um fenômeno, entendeu? Você vê o que eles estão falando, o que eles estão fazendo com a internet, batendo na porta de algumas pessoas, enfim, mas eu acho que esse é até um papo um pouco mais longo depois. Mas quando eu estava na faculdade, cara, eu vi alguns amigos mais próximos deslanchando, já trabalhando, ganhando dinheiro, e alguns diziam que ganhavam dinheiro pra caramba, eu não sabia nem o que eu queria,
né? Então era uma situação que você ficava meio desconfortável, né, cara? Porque eu acho que no Brasil também você tem que decidir muito cedo para que carreira que você vai, né? Hoje mesmo a gente ainda vê pessoas de 30 anos, talvez um pouco mais, até 40 anos, que não se encontraram, né, profissionalmente. mas aí também eu vou te falar uma coisa, né, Não, André? André, eu acho, cara, eu posso falar, Não, eu respeito, assim, esse lado de cada um. Não acho que é uma situação muito simples, ainda mais que é o que o Léo tá falando, cara. Você tem tanta mudança hoje no mundo, tudo bem, você tem muitas oportunidades, mas você tem muitos desencontros também. Tem várias situações aqui, né? não, eu sei, mas uma coisa é assim, ó, eu quando tinha 18 anos, eu só sabia o que eu não queria fazer. Eu não queria fazer medicina, né? Um pouco porque meu pai me encheu o saco tanto pra eu fazer, e talvez eu tenha criado birra, não sei. E segundo, porque, putz, cara, imagina ter que lidar com sangue, né, cara? Eu não aguento ver sangue que dá vontade de desmaiar, imagina eu ter que mexer com isso. Mas depois que eu entrei na faculdade de engenharia, me formei engenheiro e tal, e você pode até não gostar tanto daquilo que faz, mas você começa a se dedicar e aprender e começa a fazer bem feito, né, cara? Porque, enfim, é legal fazer bem feito. E aí, você pode até conhecer outra coisa e mudar de profissão e entender que aquela outra é melhor e tal, né? Mas a gente vê hoje em dia muita gente já chegando, como você falou, nos 40 e não toma atitude, nem de se Estudar, né? Para conhecer, de estudar e de aprender, e de tipo assim, porra, eu não sei se é isso aqui, mas eu vou fazer bem feito esse negócio, cara, porque de repente eu me descubro aqui, né? Mesma coisa no trade, eu vejo um monte de gente, até mais velho, né? Que vem para o mercado, cara, e aí, tipo assim, o mercado sobe 20%, o cara acha que é o rei, o mercado cai 10%, o cara tá comprado em coisa, agarrado no stop, não faz nada, não quer aprender o que é o stop, não quer aprender o que é trade, não quer aprender nada, e tipo assim, você acaba não curtindo a caminhada, porque a caminhada é importante, né? O destino é um saco, né? Você chegou no final ganhei dinheiro no mercado, e aí agora, né? O que você tem que curtir é a caminhada, né? E tem muita gente que acho que tem preguiça de curtir, de estudar, de se dedicar e ir atrás, né? Eu não sei se é isso, Léo. Eu viajei um pouco aqui na parada. Eu concordo. Aliás, acho que isso está muito pano para manga, né? É um assunto muito vasto. Mas eu acho que atualmente, sim, a Bolsa de Valores. Eu acho o seguinte: o Brasil e nós, né? A gente quer viver o mundo, porque com o Facebook, Instagram, tudo isso, a gente vive o mundo. Mas o Brasil, cara, ele está muito para trás. Isso é nítido, né? Até mesmo pela quantidade de CPFs que a gente tem na Bolsa. A gente está lá atrás em comparação com os principais mercados entre, sei lá, Inglaterra, Índia, Canadá, Estados Unidos. Pois é. Mas aí, cara, o grande problema do Brasil é que a gente eu tenho um pensamento velho. Pelo menos aqui na minha família, quando eu estava decidindo ainda o que eu queria, era um pensamento antigo. Tu tem que seguir carreira, tu tem que se aposentar cedo. Meu pai falava para mim isso. Tu tem que arrumar uma carreira para tu se aposentar cedo. Mas, velho, eu não quero me aposentar. Eu gosto de trabalhar pra cacete. Eu acho que quando eu me aposentar vai ser super triste. Então isso nunca vai acontecer. Porque a minha cabeça fica a milhão. O tempo inteiro eu tô pensando de coisa. Quando eu decidi ser trader, foi uma coisa horrível. Mas olha só, isso que o André falou, na questão de decidir ser trader e ter uma galera chegando, é aí que vive um grande problema no mercado financeiro brasileiro, que se a gente olhar para o passado desses mercados que já estão consolidados, tipo Índia, Inglaterra e Estados Unidos, a gente se vê lá, é muito fácil localizar o Brasil na timeline de existência de Bolsa de Valores, que é um monte de gente querendo entrar na Bolsa de Valores para ganhar dinheiro ontem. E, velho, isso não acontece, não vai ser assim. Eu vou lutar até a morte falando que Bolsa de Valores não é assim. E quando eu falei lá na minha família, eu estava começando uma carreira, eu era publicitário, estava começando realmente a ter uma carreira em publicidade, tinha começado a ganhar um monte de prêmio, estava começando a criar assim, uma base sólida. Eu falei, cara, isso aqui não é para mim, eu odeio essa porcaria, estou de saco cheio, virar à noite para ganhar nada de salário, um salário horroroso, vou embora. Vou ser trader, porque eu já tinha um background da minha família tá na Bolsa de Valores. O meu avô, há muitos anos atrás, ele já estava na Bolsa. Até hoje eu tenho as ações ao portador do meu avô. Eu falei, cara, é isso que eu quero, eu amo muito isso. Mesmo conhecendo muito pouco naquela época, né? Estamos falando de 25, 26 anos atrás, agora. Eu tô com 40 anos, então eu comecei com moleque, saca? Mas, pô, foi um baque para todo mundo quando eu larguei minha carreira. Só que, principalmente porque o meu objetivo não era
lucrar para pagar minhas contas. Era simplesmente começar a aprender. Aí eu tinha ainda, obviamente, o respaldo de morar com o pai, morar com mãe, né? E aí eu, cara, fui embora, comecei a me estruturar no mercado. E aí vendo meus amigos, cada um indo para um canto, e a gente se sente para trás, né, André? A gente se sente muito para trás. Quando a gente começa nessa profissão de trader, ela é uma profissão, assim, esquisita. Porque você não vai ver o resultado amanhã, esquece, isso não acontece. Você vê prejuízo, mas lucro, esquece. Teus amigos que já começam aí num estágio remunerado, num trainee, você começa a se sentir, pô, será, hein? Será que eu estou na profissão certa? Será que eu estou no caminho certo? Será que isso aqui vou me ferrar no futuro? E esse é um pensamento, cara, que me perseguiu por muito tempo. Até dar certo, demorou muito. Não sei se com você também foi assim. Eu acho que é assim com todo mundo, né? Na verdade, o dar certo pra gente, assim, eu até tive bons professores, eu sempre escutei muito os meus professores, então eu não cometi grandes erros. Quando eu falo não cometi grandes erros, eu nunca tive grandes prejuízos. Mas até que eu tivesse lucro que fosse o suficiente para pagar minhas contas, começar a me dar uma tranquilidade financeira, demorou, né? Demorou e bastante, né? E é assim qualquer profissão. Então, assim no trade? Não, é assim qualquer profissão. Ninguém fica rico da noite pro dia, né? Em nenhuma profissão. Mas por que as pessoas não acham isso do trade? Elas não conseguem aceitar essa realidade. Tu já viu isso, né? Não, eu acho que é uma ilusão que não é de todo mundo. É assim, eu sempre pergunto quando eu tenho evento presencial, isso online não tem como perguntar, né? Eu pergunto para as pessoas que estão lá. Então, eu faço evento em São Paulo, um curso de final de semana, vai lá 150 pessoas. Por que você veio fazer esse curso? E aí o cara fala, cara, eu sei que no mercado financeiro a gente não ganha dinheiro de forma rápida e fácil, como se fala por aí. Você é um cara que fala nisso todo dia. Então, eu estou aqui porque eu encontrei em você o que eu não encontrei em algumas outras situações, que é, cara, noção do que é uma profissão e credibilidade. Então, muita gente também chega pelo caminho certo. O cara sabe que tem que passar um tempo se dedicando, desenvolver uma estratégia, que ele nem sabe o que é uma estratégia, quais são os componentes dessa estratégia, mas ele sabe que tem que se dedicar antes de pensar em ganhar dinheiro. E é claro que tem a galera, que é a mesma galera que vai apostar, colocar dinheiro em pirâmide, que vai dar dinheiro para nego, depositar dinheiro na conta de alguém que ele nem conhece, conheceu na internet ontem e deposita lá o dinheiro dele com a promessa de ganhar 10% ao mês e tudo mais. Tem essa galera, mas eu acho que também, o Léo, tem uma galera que é mais pé no chão e que acaba entendendo que o caminho é mais longo. É que a gente não escuta a história dessa galera, porque essa galera é silenciosa, é o cara que está trabalhando para dar certo, não aparece, mesmo depois que dá certo não aparece, né? O que aparece é o cara que pegou lá 100 mil reais, botou na conta, comprou 100 contratos de dólar, não colocou stop e quebrou. É isso que rende notícia, né? O cara que trabalhou que nem um condenado para desenvolver uma estratégia durante 3, 4 anos e fez aquilo dar certo para ele, não vira notícia, né? Então é por isso que a gente talvez veja mais essas histórias tristes, né, do cara que pôs dinheiro em pirâmide, que colocou no Bitcoin, que entregou dinheiro para não sei quem que sumiu, enfim, do que essas histórias mais, aí sim, parecidas com qualquer outra profissão, né? Pois é, eu acho que vai muito do lado do cara, do que ele busca, foi o que eu estava falando, né? O lado que eu buscava aprender. Se você busca já no começo lucrar, nenhuma profissão é assim. E olha, eu falo muito para os meus alunos, para o pessoal também que acompanha meu trabalho, que o meu começo ou o recomeço foi o pior do mundo, porque eu já estava com uma idade avançada, eu tinha recém-casado, fui morar lá na Tijuca, num apartamento. Então, meus próximos quase 5 anos da minha vida, cara, foi ficar num quartinho, assim, numa dependências, num quarto que não tinha janela. Olha isso. Eu ficava num quarto que não tinha janela, né? Esses quartos de fundos que tem em apartamento antigo. Na Tijuca tem muitos aqui no Rio, né? Então não tinha janela, eu tinha um computador que ficava aquele bafo gigantesco de computador, de ventoinha. E eu ficava ali, cara, sei lá, umas 18, 19 horas todo santo dia, de segunda a segunda, pelos próximos 4 a 5 anos. E eu falava assim, esse é o meu plano A, eu não tenho plano B. O meu plano B era, não sei, cara, eu realmente não tinha um plano B. O meu plano B era fazer o A dar certo. Então eu ficava ali matutando o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha que fazer.
para fazer as coisas darem certo. Era tão complicada essa época para mim, que no verão aqui do Rio, era verão brabo, o que eu tinha que fazer para segurar um pouco a onda no calor, eu pegava uma toalha de rosto, jogava água nessa toalha, botava essa toalha dentro do congelador, ela virava assim uma pedra de toalha, eu botava aquela toalha na minha cabeça e ao longo do dia ela ia me refrescando e ia abaixando assim, até ela me cobrir a cabeça, é a hora de eu botar de novo no congelador para aguentar o calor. E aí, hoje em dia, eu vejo os caras chegando e falando assim, cara, como é que eu faço para lucrar? Ou vejo o anúncio do outro falando assim, pô, lucre, não sei assim, não sei assado. Cara, a bolsa de valores para dar certo, pelo menos no meu pequeno mundo, né? Obviamente que tem sempre uma chance de ser totalmente o contrário do que eu falo. Mas para mim é um outro caminho, velho. É um caminho de muita superação, muito estudo e muito estudo. Mas aí o que acontece? No final dessa jornada, foi o que tu falou, que a pessoa ela esquece de curtir a jornada, porque está preocupada com chegar lá. E aí depois as coisas começam a dar certo. Pelo menos para mim, cara, começou a dar muito certo. Aí vamos voltar aí os meus 8, 9 anos atrás, como as coisas realmente começaram a mudar, né, assim, de dinheiro chegando de mim, das minhas operações, do meu operacional. Cara, eu comecei a perceber que, pô, valeu muito a pena tudo que eu sofri, todo perrengue, eu lá no quarto sem janela, botando toalha na cabeça, duvidando de mim, vendo meus amigos irem embora nas profissões, porque hoje eu lucro o suficiente para que provavelmente nenhuma profissão pagaria o que a gente lucra. E aí é o que meu recado sempre para a galera iniciante. É muito fácil chegar aqui e ver o André, ver o Roberto e tudo mais, e pessoas que já estão consolidadas no mercado e colhendo os frutos. Só que acho que vocês que chegam agora, é difícil você colher o mesmo fruto de quem está aqui há 20 anos, 25 anos. Tem o como? Tem como pra caramba, mas, cara, nunca é do dia pra noite. E essa é uma mensagem que eu passo o tempo inteiro, velho. O tempo inteiro eu tento passar essa mensagem, e não importa onde eu esteja, porque acho que é importante. É tipo a minha contribuição social para a profissão. E uma profissão que está cada vez mais sendo machucada. Tu não acha que essa profissão, nossa profissão, está sendo muito machucada por uma leva de fornecedores de milagres? Tu não acha isso? Na verdade, eu acho que eu não ligo muito para isso, cara, porque assim, isso realmente não me ofende, entendeu? Porque eu vejo a propaganda, eu falo, cara, se alguém acreditar nisso e perder dinheiro, sinto muito, mas, cara, qualquer pessoa que tem amor pelo seu dinheiro sabe que dinheiro não vem dessa forma, então não tem como alguém acreditar nisso. Então isso não me ofende. Na verdade, pelo contrário, né? Eu acho que se a gente for o contraponto disso, acaba gerando para a gente uma chance de... Talvez se ninguém tivesse fazendo isso, a gente não teria a chance de falar de como é de fato, né? Mas Léo, você falou uma coisa assim, a gente vai ficando velho e vai se esquecendo das coisas, né? Você falou de começar no quarto do fundo e tal, e, cara, quando eu comecei, de fato, a me dedicar ao trade, isso foi em 2006, a minha filha estava recém-nascida, a gente mudou para uma casa. E no interior, é muito comum que no fundo da casa tem uma edícula, né? A gente chama lá no interior de edícula, não sei, quartinho do fundo, alguma coisa desse tipo, que serve geralmente como despensa. E eu montei a minha Trade Station, que na época era um computador e um monitor de 14 polegadas de tubo, né? No internet, que tinha uma velocidade de, tipo assim, sei lá... De escada, né? Não era de escada mais, era de cabo, mas era uma coisa ridícula e tal. E, cara, tinha janela, mas não tinha mesa. E aí, cara, eu tinha... a gente começando uma vida, eu também tinha acabado de casar, minha esposa ficou grávida e tal. Eu me lembro que a gente fez uma reforma nessa casa para mudar e sobrou uma porta. E aí, cara, tinha 2 cavaletes lá, eu peguei, mas sem problema nenhum, cara. A porta ficou durante 1 ano e meio, cara, sendo a minha mesa, aquela porta que tinha um buraco da fechadura, uma porta velha que a gente tinha tirado, e a minha Trade Station em cima, né, dessa porta, e eu fiquei... quer dizer, esses primeiros momentos do trade foram exatamente assim. E as pessoas me perguntam muito, pô, será que eu preciso de 4 monitores? Eu preciso disso. Cara, não precisa de nada, precisa de qualquer coisa, para começar qualquer coisa. Começo é começo, né, cara? Exato. O que eu falo sempre é o seguinte, olha, não tem problema comprar, mas fala o seguinte, cara, começa a ganhar dinheiro no mercado, então os primeiros R$1.000 que tu comprar, tu ganhar, ao invés de aumentar o tamanho da mão, pega ele e compra um equipamento melhor para você, entendeu?
E aí, se no mês que vem der isso de novo, investe um pouco mais, e aí melhora a sua internet, faz um curso de aperfeiçoamento, né, eventualmente até de PNL, de outra coisa que não seja só trade e tal, né? Porque a gente aqui, né, a gente é testado o tempo inteiro em relação, principalmente a nossa disciplina de executar aquilo que a gente daqui a pouco vai falar, de executar o seu método, né? O método que você entende que é o melhor. Então, você vai ter que ir aprendendo sempre, lendo e tal. E aí você passa, a partir do momento que você ganha dinheiro, você passa a investir nisso. Mas não precisa do zero, vou começar hoje. Então, preciso comprar 6 monitores de 248 polegadas, porque aí, enfim, se tu não está conseguindo ganhar dinheiro olhando um gráfico, não vai ser olhando 50 que tu vai conseguir perder ganhar, por né? 50, né? Exato. Agora, assim, o que a gente entende um pouco da sua história, né, de você falando aqui, é que você partiu para desenvolver um método para chamar de seu, né? Alguma coisa que se parecesse com você. Esse é o método que você usa hoje em dia, que é o método Sakura, é isso? Pois é, eu batizei nesse nome de japonês, porque esse nome Sakura lá no Japão tem vários significados, né? Mas um deles é justamente isso, um recomeço, né? Uma nova jornada, que para mim foi quando eu comecei a desenvolver o meu método, que tem como base suporte e resistência. Eu falei, cara, isso aqui é muito bom, porque meio que suporte e resistência é a base de quase tudo nesse mercado, né? Então eu comecei a trabalhar em cima disso. Falei, pô, cara, já que o meu mentor era japonês, e eu realmente tenho alguma coisa com o Japão, eu realmente gosto muito. Não é à toa que o povo japonês foi que criou o Candlestick, criou o gráfico Kaji, o gráfico Renko. Então, eles têm uma contribuição muito grande com a própria Bolsa de Valores e com tudo que eu criei por aqui. E aí eu dei esse nome aí em homenagem, né, a tudo isso. Perfeito. Você sabe que os japoneses estão meio grilados com os brasileiros, né? Principalmente com o Deck, que chega num restaurante japonês e pede temaki com cream cheese e geleia de não sei o que, né, cara? Mas sacrilégio fazer um negócio desse. Cara, eu vou te falar, o brasileiro é criativo demais, né? Impressionante, cara. Mas eu tô brincando. Não dá, não. Ô, Léo, eu queria que você falasse um pouco do que é esse método, o que é o método, o que você utiliza, o que você trade, enfim. Cara, eu entendi o seguinte, de novo, essa é a minha visão, né, do meu mundinho. Claro. Né? Eu entendi que o mercado financeiro, ele é um turbilhão de informação. Imagina, assim, quando a gente quebra um cano de água, e aí naquele buraco sai aquela escurrada de água naquele buraco. Isso é o mercado financeiro. O buraco, e aqui o que está saindo daquele buraco, é a informação que você tem que pescar para falar assim, cara, essa informação aqui é boa, isso aqui eu posso trabalhar para ganhar dinheiro. Porque o todo é muito difícil. Então, quando eu comecei trabalhando suporte e resistência, assim como todo mundo, eu comecei no gráfico de minutos, que é o que todo mundo começa. Principalmente porque se você abre uma plataforma, seja ela qual for, é o gráfico que a plataforma automaticamente abre, né? É o gráfico de minutos. Então, a pessoa fica condicionada a achar que só existe aquele gráfico. Mas aí a estratégia Sakura é justamente isso. Eu comecei a criar formas diferentes dentro da mesma técnica de pescar a informação dentro do mercado e analisar se essa informação não vale a pena ou não. Eu uso gráfico, então eu sou um grafista. Só que atualmente a gente usa o gráfico de minutos, a gente usa o gráfico Renko, que é um gráfico japonês. Eu uso o gráfico de pontos, que é outro gráfico japonês. Eu uso o gráfico Kaji, que eu acho que só eu uso, eu nunca vi ninguém aqui no Brasil utilizando o gráfico Kaji. Para quem está aí na dúvida do que é um gráfico Kaji, se você tiver o Profit Chart, a versão Plus e Pro, aí amanhã, quando você estiver assistindo, você bota lá qualquer número e bota um K logo no final, aí vai abrir o gráfico Kaji. Eu comecei a entender que isso tudo que eu estou criando são lentes que eu estou botando na frente do mercado, entre eu e o mercado, tem um monte de lente, e cada uma dessas lentes eu consigo, por uma ótica diferente, relacionar aquele turbilhão de informação que o gráfico está criando, e eu consigo observar essa informação por óticas diferentes. Eu falo, pô, isso aqui está acontecendo isso, vale a pena. Agora, com outro tipo de lente, com outro tipo de gráfico, está funcionando. É claro que eu estou resumindo aqui uma história que já dura 15 anos, são 15 anos de estudo para chegar hoje e te falar como é que eu opero. Mas a base de tudo realmente foi suporte e resistência. A teoria de Dow, né, que preço, repetição, né, movimentos passados se repetem no futuro, que existe sim, que Elliott também trouxe muito essa informação
de suporte e resistência, né, de tendências às ondas de Elliott. Então, essa foi a minha base, justamente para tentar cada vez mais pegar por óticas diferentes que o mercado tá projetando para a gente. Eu era um trader de swing trade, cara, era a minha casa. Sempre foi, swing trade. Eu arrasava no swing trade com ações. Mas você sabe que, cara, hoje em dia está bem complicado por N motivos, principalmente pandemia. E de um tempo para cá, eu acho que mais ou menos na época que eu ouvi falar de você, que lembra da época que as corretoras não tinham o selo BMF, cara, era tudo Bovespa, a gente chegava lá com algum projeto e a corretora falava, não, BMF está doido, ninguém opera isso, ninguém opera mini índice. Então eu ia nas corretoras muitas vezes com... Escala, né, do ponto de vista dos traders em geral. Por que você acha que não, cara? Dado que quem usa gosta demais utilizar isso. Eu acho que falta de conhecimento, muito assim, gosta de ficar preso naquele ambiente confortável, se ele se achou, ele não quer expandir isso, né? Não quer se desafiar, porque aprender uma coisa do zero sempre é difícil, né? A pessoa não quer se desafiar, sair da zona de conforto, então ela fica ali. Mas eu acho que um dos principais problemas, pelo menos da visão de um investidor que está chegando agora, né? Ou está no mercado aí batendo cabeça, perdendo dinheiro, o fato dele nem saber que existe o gráfico Renko, porque quando tu instala uma plataforma, que eu falei, eu acho que esse é o maior calo para a pessoa não entender que existe um gráfico Renko, que eu vou procurar saber. É que você pega uma plataforma, você bota lá, novo gráfico, ela abre no gráfico de minutos. Eu acho que seria diferente se as plataformas, quando você criasse um novo gráfico, ela perguntasse, que tipo de gráfico tu quer criar? O que você quer abrir? O Kaji, o gráfico de pontos, o Renko, o gráfico de tique, o gráfico de ponto figura, o gráfico de minutos. Aí a pessoa vai falar, calma aí, tem outro tipo de gráfico. E eu não sabia. Calma aí, deixa eu procurar saber. Eu volto no Google da vida, entendeu? Eu acho que é muito por conta disso, das pessoas não saberem que existe o que dirá um gráfico Kaji da vida, que quando eu falo, a pessoa fala, nossa, do que ele está falando? Gráfico Kaji, isso existe? É mais desinformação e vontade de ficar no mundinho. E a outra coisa, porque você já reparou que a maior parte, acho que 99% dos indicadores foram feitos para os gráficos de minutos também, né? Ou pelo menos usados de forma assim, raiz, IFR, MACD, OBV. Tudo isso a pessoa fala isso, e o exemplo que tem até mesmo em livro é gráfico de minuto. Então a pessoa fala, será que eu posso usar o IFR num gráfico de Renko, num gráfico de pontos? Aí começa a misturar essa falta de informação com um monte de dúvida, a pessoa perde o interesse, né? Cara, eu tô vendo aqui você falou do gráfico Kaji, eu falei, cara, eu tenho que ver isso aqui, porque eu não vou esperar. Você falou, não, amanhã, quando você tiver, abre lá. Eu falei, cara, eu quero ver agora aqui. Velho, para mim parece uma coisa japonesa mesmo. Né? Não parece? No primeiro momento eu também me senti assim, falei, nossa, é muito natural, cara, da nossa cabeça, você olha e vê, já estranha. Mas eu sou uma pessoa que eu sempre me desafiei, cara. Falar, cara, se eu tô estranhando, eu comecei a mudar minha cabeça, se eu tô estranhando, tá bom, mas eu vou a fundo até parar de estranhar, e isso me motiva a continuar. Foi assim com o gráfico Kaji. O gráfico Kaji eu demorei uns 3 a 4 anos para realmente entender como ele funciona. Tudo leva muito tempo, né, André? Então, nada é para ontem, cara. Sim. Agora, uma coisa interessante que você falou, né, e outra coisa que eu pude aprender aqui, Léo, a gente pega sempre pessoas que têm tempo de mercado, que estão fazendo sucesso, que tá com trade system em cima, dando certo, né? E aí, cara, é engraçado, porque tem gente que usa gráfico, tem gente que usa análise de fluxo, tem gente que faz day trade em ações, tem gente que faz day trade só no índice, tem gente que não odeia o índice, só gosta do dólar, tem jeito de tudo quanto é jeito, né? E eu me lembro muito que eu duvidava muito, né, de setups que eram muito diferentes dos meus, até por não conhecer e tal. E aí, de repente, cara, ficava vermelho e falava aqui, ó, uma venda. Ia lá e vendia, entendeu? E daqui a pouco a planilha ficava verde e falava, ó, uma compra. Vou lá e comprava. E, velho, faz 20 anos que esse cara tá fazendo isso, né? E aí ele fala, cara, melhorei minha planilha, agora tá melhor e tal, não sei o que. Quer dizer, no final das contas, né, a forma que você vai encontrar de tirar dinheiro do mercado, tanto faz, né? Então, se você começar a ganhar dinheiro comprando quando o teu cachorro late e vendendo quando o teu gato mia, se der certo, é cuidar do gato e do cachorro para ter vida longa e você continuar fazendo as suas operações. Então, não importa muito a forma que você encontrou para se sentir bem, para ter um trade system que atenda o seu perfil. É importante que você descubra ele, né? E Sim, às vezes vai ser com coisas que a gente não viu, né? Ao longo desses anos, eu conheço muita gente, cara, que
eu fico assustado em ver eles operando. E eles operam totalmente diferente de tudo que eu gosto pra mim. Eu falo muito que é tipo roupa, saca? Se você vestiu a roupa e ficou bem em você, é bacana, mas não significa que essa roupa que não tá boa em você é uma porcaria. E não combinou. Então tem gente que eles operam uma loucura de um formato que nem eu consigo entender com tantas vezes que eu já estudei e tenho de mercado. Mas o cara ganha muito dinheiro. E fora as pessoas que realmente, assim, não querem aparecer, como você já disse ali, mas eu também, como a gente está muito tempo no mercado, a gente acaba conhecendo muito. E como eu acabei virando agente autônomo, né? Pouca gente sabe. Quando eu estava lá, naquele quartinho, todo ferrado, era uma época que você se lembra que a gente tinha corretagem, era uma maluquice, né? A gente pagava 0,5% do volume que a gente operava, mais de R$25,11. Lembra 21. dessa maluquice? 25, então, 21. cara, eu falei assim, eu não vou sobreviver no day trade nunca dessa forma. Eu abri um agente autônomo. Eu abri e estudei para tirar agente autônomo exclusivamente para me dar desconto, cara. Exclusivo. Eu estava lá, se não me engano, acho que era na Gradual, a primeira corretora que eu tive no meu escritório. Para me dar, eu ia lá e me dava o que eles me permitiam, sei lá, 92% de desconto. E aí, cara, nesse tempo, eu comecei Pô, um amigo meu falou, eu quero também, se me dá esse desconto aí, vem, então eu te dou desconto, comecei a dar desconto. Aí nisso eu comecei a conhecer muita gente. E vi que tem muita gente que realmente ganha. É uma coisa simples. Se tem um lado na Bolsa de Valores que só perde, esse dinheiro que está sendo perdido está indo para algum lado que está ganhando, né? As pessoas só têm que começar a achar o caminho vencedor, cara, e evitar ir na loucura do perdedor, porque senão começa a sair falando mal da Bolsa, mal disso, mal daquilo. Você sabe que a coisa, o Léo, a partir do momento que a corretagem desapareceu, não, ou é muito pequena, ela melhorou muito, porque antigamente era um jogo de soma negativa, porque o cara que ganhava menos, porque tinha corretagem impactando o resultado, o cara que perdia mais, porque além do trade que deu errado, ele pagava a corretagem alta, então parte do dinheiro desse jogo ficava com a corretagem, né? E hoje mais, André, você ainda tinha o custo de oportunidade, que era, porra, muito pior do que hoje, com juros de 14,25, mas 14. Você sabe quem introduziu corretagem zero no Brasil? Eu acho que foi a Clear, mas eu não tenho. Do jeito que você falou aí, pode ser que seja diferente. Fui eu, malandro. Eu apresentei esse projeto para uma. Cara, foi uma época muito louca, porque as corretoras ficaram enlouquecidas, né? Mas fui eu que apresentei esse projeto. Se chamava Trader Life. Tu lembra desse projeto? Ouviu falar em algum momento aí? Cara, minha cabeça é muito ruim, cara. Eu esqueci ao longo do caminho aqui. Que legal. Foi muito bacana essa época que eu criava esses projetos para uma porrada de corretora. Eu tenho muita saudade dessa época. Mas nessa época da corretagem, realmente foi uma briga muito bacana, mas foi uma história bacana. E aí acabou que o mercado... Era uma questão de tempo, cara. Eu não sei como é que as corretoras não perceberam isso antes. Porque, de novo, é o mercado americano, né? Cara, nosso mercado é cópia do mercado americano. E você sabe que a primeira vez que eu vi, o cara falou, cara, vocês viu que abriu uma corretora nos Estados Unidos chamada Robinhood? Eu falei, não vi. Cara, mas que nome esquisito. Não cobra corretagem. É corretagem zero. Cara, eu falei, cara, que loucura. Como é que a corretora vai se... Eu quero que a corretora me preste um bom serviço. Como é que ela vai prestar um bom serviço se ela não cobra corretagem, né? Ela arrumou uma outra forma de rentabilizar o capital, enfim. E esse peso, né, do trader acabou desaparecendo. Hoje você tem de taxa o que você paga para a bolsa por volume operado, então é uma coisa muito mais... E se você é grandão, opera muito, no final do dia você vai pagar R$1.000 de taxa. R$1.000 na corretagem, R$20 na corretagem, ou como você falou, R$25 mais 0,5%. Era impossível desprezar esse custo da corretagem. As pessoas ficam com muito medo de corretagem, de corretora que tem corretagem zero, mas não tem porquê, não. Elas têm esse pensamento muito preso ainda, mas uma empresa tipo a Clear ou qualquer outra, para poder vender, eu posso vender sem ter, eu posso ter um serviço sem pagar, é muita coisa de mercado financeiro, né? Para a gente que tinha uma corretagem caríssima na época que a gente começou, e era muito cara, hoje em dia, isso não é mais problema para ninguém, né? Não é mais desculpa, era antigamente, mas hoje em dia...
Não é mais difícil. Exatamente. Agora, Léo, o que você opera especificamente? Você falou dos contratos futuros e já falou que gosta muito mais do índice do que do dólar, né? Mas eu também, pelos seus vídeos, acompanhando o que você faz, eu percebo que você é muito seletivo para tomada de decisão, né? Eu não sei se eu estou errado, mas o que eu pude perceber é que o seu sistema de negociação é mais parecido com um sniper do que um cara com a metralhadora na mão dando tiro para tudo quanto é lado, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu já fui muito assim, né? Eu já operei muito assim. Eu ia para São Paulo, ia lá para XP, para os escritórios lá que eles tinham na época que podia ainda ter sala operacional. E era uma loucura, né? A gente operava um volume bizarro para ganhar 2 centavos e sair no lucro ou no prejuízo. Aí eu falei, cara, essa vida bandida eu não quero mais para mim, não combina com o que eu quero. E realmente, para entrar numa operação, tem que ser assim, tem que ter um alinhamento que eu chamo de critérios operacionais, né? Ou seja, eu tenho vários critérios, como um checklist. Então, nesse checklist, tudo tem que estar alinhado, ó, pode fazer, tá assim, tá bacana, tem um ganho maior do que o teu prejuízo, tá não sei o que, não sei o que lá. Aí eu vou no final disso, dessa soma de fatores positivos para entrar numa operação. Aí eu vou e eu vendo. Mas eu faço isso principalmente no mini índice. Eu acho que o mini dólar, para mim, é um contrato de apoio ao índice, porque eu acho que ele é muito, muito livre, né, à especulação, a problemas externos, intervenção do Banco Central. Então, eu não acho que compensa tanto eu trazer o dólar para ser o meu contrato principal. Então, eu prefiro realmente o mini índice. Mas isso é muito mais de questão de gosto, né? Sim, é perfil. E fala que é o contrário, não, você tá maluco, tem que ser o dólar, mas é mais gosto. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, que às vezes me incomoda, né? Na verdade, me incomoda mais as pessoas que estão me ouvindo e seguindo as minhas orientações do que especificamente comigo sozinho tradando. Começa o pregão às 10 da manhã, geralmente eu fico com esse pessoal me acompanhando até as 12:30, né? Até 12:30. E, cara, tem dia, como por exemplo hoje, né? Cara, eu preciso, a minha estratégia é uma estratégia de tendência. Para mim, tinha que romper determinado ponto para baixo para ter tendência. O mercado foi até esse ponto e voltou. Quando voltou, eu falei, cara, voltou para consolidação. Então eu parei 12:30, fiz todo mundo ficar 2h30 esperando e não fiz nenhuma operação. Tá? Hoje é dia 11/8, tá? Só para todo mundo se situar. Acontece isso com você? E tá tudo bem, cara. Se tu ficou lá 2h30, sua estratégia não apareceu na tela, dane-se. Eu não vou inventar uma operação aqui só porque eu tô com vontade de tradar. É assim também contigo? Isso é totalmente, assim, natural da nossa profissão, da pessoa que quer ser consistente. A pessoa só vai ser consistente se ela for seletiva, cara. Eu não consigo ver de qualquer outra forma senão assim. Eu não tô nem aí se eu passo o dia inteiro não ter uma operação. Vou te contar o caso de hoje, do dia 11. Hoje, na minha técnica, teve uma operação no gráfico de 30 minutos que rendeu 1.000 pontos. 1.000 pontos no mini índice é muita coisa. Principalmente se você opera com 50, 100 contratos, é muito dinheiro. O que aconteceu? Eu não fiz a operação, apesar de estar ali falando com os alunos, dentro da sala, porque eu também opero com os meus alunos. Mas sabe por que eu não fiz? Porque o mesmo modelo de operação, o mesmo, igualzinho, aconteceu na segunda-feira. E na segunda-feira eu fui estopado na operação. E se eu fiz uma operação e tomei um stop, para eu recuperar, eu tenho por regra que não pode ser a mesma operação. Porque para mim, a gente não tem bola de cristal, a gente trabalha com probabilidade, né? Então, para mim, se eu fiz uma operação na segunda e ela me deu um stop, eu perdi, sei lá, uns 6 mil reais, para eu recuperar, tem que ser uma ideia diferente. É mais ou menos, para quem não entende, que a gente estivesse aqui falando de tipos de investimento. Então, eu falo, pô, vamos abrir uma palheteria. Aí o Roberto fala, pô, não, vamos abrir esse negócio de cachorro-quente, por aí vai. Então, se a minha palheteria deu defeito, deu prejuízo, qual é a probabilidade da gente se juntar aqui e falar assim, realmente deu? Qual é a probabilidade de a gente se juntar e falar assim, beleza, Leonardo, ó, tu deu uma ideia, ferrou todo mundo, a gente perdeu nosso dinheiro. Então, a próxima ideia vai ser palheteria de novo? Você entendeu? Então, não faz o menor sentido, é uma maluquice. Então, na operação que aconteceu exatamente hoje, foi a mesma ideia de segunda-feira, a mesma operação, cópia dela. Aí eu falei, ó, vou deixar passar, não vou poder fazer. Por regra, não faz sentido eu recuperar o meu dinheiro com a mesma ideia que me deu prejuízo. Infelizmente, deixei passar. Então, você vê, eu não tenho problema nenhum, cara. Às vezes eu fico 3 dias sem criar uma única operação. Não tem problema. Quando eu for criar a operação,
eu ganhar e for isso sequencialmente, stop aqui e ali, acontece. Eu não tenho problema nenhum, cara. Não me incomoda não operar. É chato, né? Não deixa de ser chato. Mas, assim, ficar incomodado, ficar preocupado, não, isso é natural. Eu sei. E é engraçado, né, cara, que eu percebo que tem gente que tem faniquito, né, cara? Se o mercado abriu, faz 5 minutos, e o cara não comprou, não vendeu nada, o cara já tá quase infartando lá de vontade de operar, né? São os viciados em operar, né? Tem muita gente que não se tocou que... E eu já fui assim, cara. Eu já fui realmente assim. Em se sentir de fora, saca? É um sentimento muito... Porque a Bolsa de Valores é muito mental, né? A maior parte é mental. Então, eu já fui um viciado em operar, cara. Que a gente chama de trader cracudão, saca? Você chega aqui e fala, cara, eu preciso operar. E aí já deu 15 minutos de mercado aberto. Você começa a se sentir de fora do todo. Você se sente excluído, e é um sentimento muito poderoso que te faz entrar em operações que você normalmente fala, cara, o que aconteceu? Por que eu tô fazendo isso aí? Mas a loucura não deixa. Então, é um trabalho muito mental. Olha, eu acho que para mim o meu maior obstáculo aí dos últimos 6, 7 anos foi assim, me desvencilhar desses cacuetes operacionais, desses problemas, essas doenças Então, estopar para mim nunca foi problema, né? O mercado começou a corrigir no swing trade, estopa tudo, né? Bateu no pivo e eu percebo que tem uma resistência a 1 centavo da minha saída parcial, da minha saída final. Volta tudo, mas eu não zero a operação, entendeu? Porque, assim, cara, ou vai lá, passei muito tempo da minha vida treinando ter o ganho máximo que eu posso. Eu não vou sair nem 1 centavo antes, né? Então, principalmente eu tenho o mesmo discurso, cara. Eu acho que é gatilho mental. Eu, quando entro numa operação, meu gatilho mental, eu faço a mesma coisa, faço exatamente igual. Eu sou capaz de ver voltar, se eu não tiver possibilidade, dentro da minha técnica, da estratégia, de mover o meu stop, porque não teve ainda um motivo, não importa, ele pode voltar tudo, não tô nem aí. Mas aí, para eu assim, me colocar numa posição que me permita fazer essa atitude de não estar nem aí, o meu gatilho mental, eu vou fazer qualquer coisa da minha vida a não ser olhar para o gráfico. Olhar para o gráfico é a pior coisa que um trader pode fazer enquanto está operando. Obviamente que não é ir embora e ir para a praia, né? Porque o cara tem que estar ali gerenciando. Mas, sei lá, eu vou responder e-mail, às vezes vou criar conteúdo para o YouTube, para o meu canal. Ou, sei lá, eu vou começar a ver no fazer, vou ver Instagram, vou ver qualquer bobagem, cara, para justamente tirar aquele meu peso, aquela necessidade de acompanhar candle a candle e achar que se eu tirar o olho, é que vai voltar e vai estopar. Então, de cara... Eu faço a mesma coisa, Léo. Faço a mesma coisa. Então, eu comprei... mental, cara, não tem como fugir. Eu comprei Petrobras, eu vou olhar qualquer gráfico, menos de Petrobras, cara, porque senão eu dá faniquita, aí eu começo, ai meu Deus do céu, vai cair. Ai, daqui a pouco não sei quem vai falar lá em Brasília, vai cair tudo. Ai, não... E aí eu começo a arrumar motivo para sair da operação, entendeu? E aí eu prefiro não ver. Né? Então, e aí se você sai, a operação vai até o teu gain ou mais, e você começa a se culpar por uma porção de coisa, e aí é pior, né? Bolsa de Valores é mental, cara, não tem como fugir. Isso é igual para todo mundo, né? Tá todo mundo no mesmo barco em relação a isso aí. Legal, não, com certeza, né? Agora, eu queria só explorar um pouco mais, eu sei que a gente já está aí acabando o tempo, a questão de gerenciamento de risco. Eu também vi você falar muito de por que tem que usar stop, como usar stop e tudo mais e tal. E eu queria entender se para o teu estilo de operação, além do stop definido, é também importante você ter fixo um ponto de saída, ou esse ponto de saída você vai mudando com o desenrolar da operação? Como é que funciona? Então, todas as minhas operações nesse monte de gráfico que servem como os lentes, né? Elas têm a mesma estrutura, só muda o tipo de gráfico, né? Gráfico de minutos, KGI, Henk, pontos. Mas ela, sempre que a gente vai apertar um botãozinho de compra ou de venda, já está tudo pré-determinado aonde a gente vai entrar, aonde a gente vai sair com o lucro final, aonde a gente vai botar o stop, quando a gente vai mover o stop, e se aonde a gente entra até o lucro final, seja compra ou venda, a gente tem algum engasgo no gráfico que pode permitir a gente antecipar, aí sim, porque está programado o gain, porque existe uma chance do mercado bater no engasgo e voltar. Então, isso ficou fixo em todos os tipos de gráfico, né? Essa formatação de operação. E o risco-retorno sempre... Eu costumo falar que é muito coisa de livro, quando a gente lê nesses livros de análise técnica. Eles falam, não, risco-retorno, você tem que lucrar 3 e perder 3 para 1. O dia a dia é 1 para 1, velho. E é assim, entendeu?
Você até pode ser um trader de 3-1. Só tem que aceitar que você vai operar, sei lá, uma vez na semana. Tudo bem. Se você segurar a tua onda de esperar até isso acontecer, tá super ótimo. Mas eu sou uma pessoa que o que eu não faço é a correlação negativa, saca? Eu vou perder 2 para ganhar 1. Aí não é comigo, cara. Não é mesmo. Eu falo a mesma coisa que você. Eu não estudei 25 anos da minha vida, 15 anos criando uma técnica para chegar numa operação durante o pregão e ganhar 50 pontos para perder 100. Ah, eu tô fora. Eu prefiro não fazer nada disso. Vou embora. Então eu lucro. Ou vou ganhar 1-1, e o meu mínimo de lucro tem que ser uns 200 pontos. Eu também não me interessa em fazer a operação, deixo passar. Ou mais. Mais é sempre ótimo. Mas o dia a dia mesmo é ganhar 2 para perder 2, ganhar 3 para perder 3, ou ganhar 1 para perder 1. Esse é o pão com ovo de todo dia, né? E eu faço isso em todos os tipos de gráficos. Inclusive nas ações, quando eu operava, eu já operava assim. Já tinha esse entendimento que para fazer render, cara, tem que ser assim. Senão começa a alimentar o tal do vício, né? Que a gente tanto tem medo de voltar. E, aliás, isso eu tenho medo até hoje, sabia? Todas as vezes que eu aperto o botão, assim, aquele 1 segundo que dá na tua mente, que é de câmera lenta, que parece que são 5 anos na tua mente, 1 segundo antes de tu aplicar o botão, eu penso assim, eu vou alimentar o meu vício ou eu vou entrar consciente do que eu estou fazendo? Sempre. E olha que eu opero com cuidado danado, mas eu sempre penso nisso, porque como eu já vivi o lado do vício, eu tenho muito medo, de novo, de não estar reconhecendo naquele momento que eu estou no vício, saca? Eu tenho muito medo disso voltar. Então, eu estou sempre me preocupando em falar, será que eu vou alimentar o vício ou vou entrar numa operação? Eu sempre pergunto isso para não dar mole, né? Eu, antes de entrar em qualquer operação, faço checklist inteiro para ter certeza de que aquilo está de acordo com a estratégia que eu sei que funciona para mim no longo prazo, né? Ô, Léo, deixa eu falar uma coisa para você, cara. É a primeira vez que a gente se encontrou, mas vamos já deixar pré-combinado que daqui a pouco eu vou tomar a segunda dose da vacina, o Indec também, você, tenho certeza também. E a gente, sim, vou tomar daqui a pouco. Antes de vir toda essa pandemia, a gente tinha programado para ir no Rio para fazer algumas gravações. E a gente, com certeza, né, a partir do momento que essa coisa da pandemia passar, vai retomar isso. Quero ver se a gente combina contigo de ir no teu escritório um dia para você explicar na tela, comigo do lado, gravando, para o pessoal ver. Vem aqui, a gente faz uma mesa redonda aqui, o que não falta é explicação e história, principalmente, de muita coisa que já fiz, deixei de fazer, história triste, história engraçada, tem tanta vez. Tinha que marcar um dia desse, um encontrão, cara, com todo mundo. Eu vi que o Pablo recentemente veio aí, não foi o Pablo, não foi um do recentemente apareceu aí? Tem tanta história muito doida com o Pablo, cara, de muita coisa que aconteceu aí, eu apresentando projetos para ele. Cara, é muito tempo de mercado, então o que não falta é história com esses personagens. E o Pablo é um dos personagens que a gente tem que guardar dentro de um potinho, cara, porque ele é raiz. Mercado, né, velho? Esse é raiz. Esse é. Legal. Ô, Léo, e o pessoal que gostou do nosso papo aqui, quiser conhecer um pouco mais do que você faz, trocar ideia, você tem alguma rede social que você está mais presente, quer passar para o pessoal? Tenho um canal no YouTube, Estratégia Sakura, né? Sakura com K, S-A-K-U-R-A. E o meu Instagram também, Léo Werneck, oficial. Bota lá que você vai me achar. Tem conteúdo todo dia. Eu posto tudo que eu faço, André. Eu não tenho medo, não, saca? Eu não sou dessa geração nova que tem medo de postar lucro, tem medo de postar prejuízo. Eu boto tudo que eu tô fazendo, cara. Eu pego o telefone, começo a filmar no início da operação, no meio da operação. Não tô nem aí pro desfecho da operação. Eu já não tenho mais o que provar no mercado. Eu tô nisso há muito tempo, entendeu? Eu já provei para mim. Eu tinha que provar para mim e para minha família, né? Que ia dar certo. Isso eu já fiz. Então, cara, quer acompanhar o dia a dia de mercado, assim, raiz, de verdade mesmo, sem nenhum tipo de loucura, é só me acompanhar no Instagram e no YouTube, que eu tenho certeza que a galera vai gostar. Legal. Produção, e as redes sociais do Gamecast, como é que estão? Tem? Aparentemente tem, André Moraes. As redes então, sociais, vamos lá. As redes sociais do Gamecast, né? Então, o Instagram é o @Gamecast oficial, Twitter é @Gamecast, a gente está lá no LinkedIn também, obviamente nas principais plataformas de streaming que as pessoas gostam de ouvir aí, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Castbox, Spreaker, além de que você pode escutar em gamecast.com.br. E nesse momento as pessoas estão assistindo a versão em vídeo no YouTube, no canal oficial do Gamecast. Tá certo, André Moraes? Fechado, muito bom.
Léo, belíssimo papo. A gente sempre encerra o Gamecast com o convidado pedindo uma música pra gente encerrar em grande estilo. Então fica à vontade aí pra propor uma música pra gente encerrar esse Gamecast. Uma música? Qualquer tipo de música? Não sendo música axé, aquelas coisas lá que o Deck gosta, só pra irritar ele. Tô brincando, cara. Qualquer tipo de música, o que você quiser. Então vou botar uma música aqui que eu gosto muito, que é... Pode ser brasileira, né? Pode, se você quiser. Então tá, é do Rapa, e o nome da música é Meu Santo Tá Cansado, que geralmente a gente termina o dia cansado pra cacete, e o meu santo, coitado, ele tá sempre muito cansado com as loucuras que eu faço. Então tá aí a música. Legal. Produção, coloca aí ou vai depois? Legal, cara. Muito obrigado pela presença. Prazer recebê-lo aqui. Espero encontrá-lo aí logo, se Deus quiser, ir no Rio pra gente me explicar como é que funciona esse gráfico aí. Fechado, é só aparecer, só quando tiver gravar de novo aí, é só me convidar e me chamar que eu com certeza apareço. Valeu aí pelo convite. Legal. Obrigado. Valeu, aí, Léo. Lu. Obrigado, viu? Falou em Deck. Pessoalmente. Um abraço. Um abraço. Valeu. Prazer meu. Um abraço, pessoal. Até o próximo Gamecast. Gamecast. Bolsa de valores sem mimimi é da Clear.